A graça e paz a todos, queridos irmãos. Esse que vos fala é o evangelista Ivanês Barbosa. Estarei aqui trazendo uma palavra em relação a respeito sobre ética, ministerial, sobre a ordem do culto, sobre liturgia e sobre a presença do Espírito Santo, em qual área que ele usa, a gente, em qual área que nós permitimos que o Espírito do homem leva a se conectar com o Espírito de Deus, a então junto fazer valer, o milagre acontecer. E tanto como o Espírito do Senhor Jesus nos intercede com gemido inexprimível, como nós temos que também com nossa alma, nosso espírito gemer, interceder, pedir a Deus misericórdia, pois espirituais a gente somos até o ponto que devemos ser. E tem momento da nossa vida que nós não estamos sendo, estamos vivendo na carnalidade, quando o culto racional termina. E um culto racional é aquela entrega que você se entrega, você tem entendimento naquilo que você está fazendo. Quando uma pessoa começa a se movimentar, rodar, pular e falar em mistério e depois cai ali, fica desacordado, quando se levanta, alguém pergunta o que foi que você estava fazendo, ou às vezes até a pessoa me pergunta o que foi que eu fiz. Vamos entender um pouco sobre isso aqui neste vídeo, amém? Eu quero aqui especificar aqui algo aqui, que cada uma igreja ela tem seus costumes, sua liturgia, tem a sua hierarquia, tem os seus dogmas, o seu estatuto, tem as criações criadas, estabelecidas pelo homem, e que trouxe toda essa confusão para a igreja evangélica religiosa e a igreja evangélica cristã, porque são duas correntes, de doutrina totalmente diferente, tanto as tradicionais como as pentecostais tradicionais. Aí tem as pentecostais renovadas, como tem também as neopentecostais, e tem a gospel, como também tem agora essa nova modalidade chamada CODE, Então, como é que nós entendemos essa corrente, pentecostal dos dias de hoje? Que alguns aceitam uma coisa, outras não. Uns dizem que ali é heresia, outros falam que não. Como é que o espírito do homem é sujeito ao espírito do homem? Se a própria palavra de Deus diz que, ali no Salmo 118, verso 8 e 9, que é melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor nós confiar no Senhor, do que confiar nos príncipes dessa terra. Em Jeremias 17, versículo 5, também está lá escrito que maldito é o homem que confia no homem, Aqui, Jeremias estava falando dele. Maldito é o homem que confia no homem. Não é no seu próximo, não. É em ti, é em mim, é em você. Maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Então, meu irmão e minha irmã, o culto, ele é racional por quê? Porque estamos ali para se unir, se reunir, para aprender um com o outro. Cada um dá o seu sacrifício no louvor, no momento da oração ou no momento da pregação. O culto racional, quando eu digo que é dirigido pelo homem, porque Deus, se não fosse Deus, tinha mandado os anjos, para fazer essa obra. Deus preferiu nós, pecadores, cheios de falha, fazer esse trabalho, do que os anjos. Então não tem como o Espírito Santo de Deus dirigir. Alguns aplicam um versículo isolado e fica aí aplicando heresia. Temos que ter cuidado com o texto isolado, porque isso aí é pretexto para formar heresia. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha a partir do momento que nós estamos trabalhando na parte de aplicar a hermenêutica bíblica, a exegese, ser exegético, Na hora da administração da palavra, quando você está narrando uma história bíblica, que está trazendo para a igreja, está aplicando na igreja, aí o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar aí. Mas na parte de você estar na frente do trabalho, você dizer que está sendo dirigido no Espírito, vamos entender isso. Você dirigir pelo Espírito é uma coisa, você dirigir no Espírito é outra coisa. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã?
Então a gente temos que aprender a separar. A gente temos que aprender a entender que o culto, ele é um culto racional. Eu que estou ali na frente, dirigindo o culto, por isso que existem algumas igrejas que fazem o holograma, né? Colocaram até na parede o cartaz, o nome das pessoas que vai cantar, que vai dar saudação, que vai pregar, o momento do ofertório, o momento da oração para ofertório, o momento da pregação. Esse negócio de dizer, mas o homem, ele tem o costume de usar o seu intelecto. Ele vai usar o quê, hein, fariseu? Ele vai usar o quê? Se não usar o racional dele, o que é que ele vai usar? Hein? É os olhos, é o nariz, os ouvidos, é a mão, é os pés. É claro que ele tem que usar o intelecto, né, fariseu? Então presta atenção, meu irmão. Presta atenção o que eu estou falando, o que eu vou falar. Tem pessoas que têm esse costume de debater e tentar diminuir a pessoa. A pessoa está trazendo uma verdade e eles não querem ficar por baixo. Quer se achar que é o dono da verdade. E Jesus falou lá em João 15, versículo 5, que sem Jesus nada nós podemos fazer, nada. Quando trata na maneira de aplicar a palavra, eu vou repetir de novo, pela terceira vez, ó. Presta bem atenção no que eu estou lhe falando. Quando nós estamos aplicando a palavra de Deus na igreja, quando nós estamos intercedendo ao povo, a Deus, quando nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, louvando, louvor, não é cantarora não, meu irmão, no estilo funk, no estilo gospel, né, de lambada, de reggae, como eu vejo, alguns batidão, alguns sacudidão, uns barulho, né, e no estilo bem roqueiro, né, um rock gospel, sertanejo gospel. Esses tipos de música aí, essas músicas aí, elas só traz, só exeta, sabe o quê? Emocionalismo nas pessoas. Ali só é tipo assim como um banho, né, de uma emoção para as pessoas ali achar que está adorando, que está sentindo a presença de Deus. Na realidade não está. Isso aí é uma fachada, né, negativo, diabólica. Deus, ele adorou. Não foi assim. As igrejas, a divisão do ministério hoje veio através dessa divisória que teve entre o pensamento calvino e o pensamento armeniano. Foi eles dois que dividiram, né, a igreja. E Jesus disse que há um reino dividido jamais subsistirão. Não tem como subsistir, né? Resistir. A gente só resiste se a gente estiver no mesmo espírito, na mesma união, na mesma comunhão. Então, enquanto nós estivermos achando, né, que nós somos melhor do que o outro, e que o outro presta um culto mais racional do que o outro, e que o outro é mais espiritual do que o outro, nós estamos atraindo, ofuscando o brilho da glória de Deus e já recebendo galadão aqui mesmo. Nós já estamos recebendo o que a gente temos direito de receber quando nós trabalhamos dessa forma, querendo se apresentar, querendo ofuscar o brilho da glória de Deus, tentando tirar o brilho da glória de Deus do outro, tentando se promover, tentando aparecer. E João Batista disse ali em João 3,30 que o que importa é que ele cresça, que eu desapareça. Imagine se Deus levantar um João Batista hoje, dentro das igrejas. Não vai ficar ninguém. Porque hoje as pessoas querem ir atrás de palavras, né? Eles querem ouvir o que eles querem. E ali nós temos que estar ali para pregar o que a igreja precisa, não o que a igreja quer ouvir. E quando Deus usa um pouquinho de autoridade a e Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso que Deus usa um analfabeto. Já para ninguém achar assim, não, aquele camarada é um teólogo, aquele camarada sabe falar 2, 3 línguas, idiomas diferentes, né? Não, ele está inventando. Ali não é Deus não. Aí Deus prefere usar o que não sabe nem ler e escrever. Que é para derrubar, né, os altares, principalmente o altar de Jezabel dentro da casa de Deus.
Lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, né? Fala lá que a doutrina que ela trazia, né? Existem muitas as Jezabel dentro da casa de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 2 fala sobre o trono, né, de Satanás. A sinagoga de Satanás. Que alguns se considera e se titula, né, apóstolo e não são. É da sinagoga de Satanás. Meu irmão, a gente temos que ter discernimento, temos que entender que quem está na frente ali, né, é um falho, é um homem cheio de falha, pecador, comedor de feijão e arroz. Só que aquele que se dirige àquela pessoa e perde uma oportunidade, tem também o mesmo espírito daquele que está dirigindo, minha gente. Se acorda, desperta tu que dorme, ou o que diz lá no livro de Efésios 5:14, né? Desperta tu que dormes, levanta no meio dos mortos e Cristo te esclarecerá. O culto racional, o homem quando ele está ali fazendo aquele culto, prestando aquele culto racional, ele está ali, né? Ele que escolhe quem ele vai dar oportunidade ou não, e o Espírito Santo de Deus ele respeita. O espírito do profeta é sujeito ao espírito do profeta. O Espírito Santo de Deus não é sujeito ao espírito do homem, não. Mas o Espírito Santo de Deus respeita quando o homem toma a decisão. Por isso que existe o holograma, como eu já falei, né? A liturgia, né? É escrito ali, a lista, né? De quem vai ter as suas oportunidades. E toda oportunidade, toda regra que é estabelecida pelo homem, pode mudar. No decorrer do culto, pode acontecer ali uma brechinha, encaixar mais um. Ou tirar. Entendeu? O culto racional é isso. Não é só uma entrega no corpo, de entendimento, não. Vai muito além disso. Amém? Vai muito além disso. O que adianta a pessoa ser espiritual num púlpito que se chama altar, que na realidade o altar é eu e você, a igreja é eu e você, nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Lá em Atos Apóstolos 7:24, em Atos Apóstolos 17:48, em 2 cantos que tem no livro do Atos Apóstolos, está falando lá que Deus ele não habita em templo feito por mão de homens. Deus ele habita dentro de mim e de você. Então se Deus habita dentro de mim, eu vou ali, dirigido também pelo Espírito Santo. Ei, meu irmão, dê uma oportunidade para fulano tal. Ou diz, meu irmão, eu quero uma oportunidade para trazer uma palavra. Entendeu? Eu vou fechar esse parênteses aqui para abrir um e para dizer para você que fica aí dando um de sabidão, sabe tudo, né? Porque eu não sei de nada. Tudo que eu sei é que eu não sei de nada. Contando uma pequena historinha, bem pequenininha, só para você refletir. Eu vou falar essa palavra aqui para você parar e refletir, fariseu. Aqui eu não vou citar o nome de igreja, não vou citar o nome de ninguém aqui não. Mas eu posso me dirigir a você que fica matando a fé dos outros, né? Que tá aí como uma máquina assassina, coveira espiritual. Pega essa, vista a carapuça e escute o que eu vou lhe falar. Davi, um menino baixo, com a pele descascada por causa do sol, era rúvio, magrinho, baixinho. Os irmãos deles eram tudo saradão, forte, né? Era aprovado na batalha. Mas Davi estava ali nas escondidas, ali, só Deus preparando Davi para no futuro, futuramente ele ser um governador, né? Ser um rei. E ser o único, viu? O trono de Davi. Davi, ele é enviado pelo pai, o pai Jessé, né? Manda o filho, o mais novo, deixar um pouco ali as ovelhas, né? O rebanho, guarda tudo no curral e vai em um jumentinho, não sei se foi num camelo, levando um animal, comidas, alimentos para os irmãos que estavam na guerra. E quando Davi chega lá, vê 40 dias um gigante afrontando o povo de Israel, colocando medo, perguntando se não tinha um homem ali para enfrentar ele. O que foi que o menino Davi fez? Foi diante do rei, né? Depois de ter entregado, né, o queijo, o pão para os irmãos, até algum irmão lá
dele, questionou ele, né? Por que você está aqui? Você vai fazer o quê? Eu vim aqui, o meu pai mandou vir deixar comida para vocês. Mas eu estou vendo aqui que tem algo aqui pior do que eu não deveria nem ter visto. Como é que vocês deixam um homem desse ficar afrontando? Não era vocês, não. Estava afrontando o povo de Israel, estava afrontando o próprio Deus. E Davi, ele tinha discernimento. Davi, ele já tinha sido ungido. Só que Davi levou muitos anos para ocupar o trono. Foi quase 40 anos. Mas o que acontece? Davi vai diante do rei e diz: meu senhor, eu vim deixar comida para os meus irmãos e vi ali um gigante afrontando o povo de Deus. Afrontando vocês. Vocês é o povo de Deus. Você é o nosso rei. Meu senhor, como é que o senhor permita que aconteça isso? Senhor, permita-me eu ir. Ele se ofereceu. Você está entendendo aí, meu irmão, minha irmã? Davi, se ofereceu para derrubar aquele gigante. Aí eu faço uma pequena conjectura aqui, né? O meu filho, ele tem vergonha de pedir a oportunidade. Aí disse: papai, peça-me uma oportunidade para eu louvar. O louvor dele, a letra do hino que ele ensaiou, passou a tarde ensaiando, poderia ter derrubado um gigante ali. A letra poderia entrar no coração de alguém ali, alguém ser edificado, curado, transformado, e quem sabe ser salvo. Porque o nosso amigo que está passando por um problema hoje de saúde, né? O Negão Adorador, Adriano Santos, ele foi salvo através de uma música. Não foi nem na palavra, ó, só para você ter uma ideia. Não foi nem a palavra de Deus que salvou ele, foi uma música, a letra de uma música, inspirado pelo Espírito Santo. Ele foi tocado e ele foi salvo. A música do meu filho poderia ter trazido cura para a alma, mas foi impedido. Aconteceu igual como aconteceu com Paulo, né? O apóstolo Paulo foi em uma cidade e foi impedido pelo Espírito, né? O Espírito Santo de Deus impediu Paulo de fazer a obra ali. Aí Paulo saiu nas carreiras, mas Paulo levou até uma surra. Quase que matava Paulo. Paulo quase que ia ser morto, mas ele foi para uma outra cidade, chegou lá e lá Deus usou Paulo tremendamente. Amém? Aí voltando aqui sobre a história de Davi. Davi pediu para ir derrubar o gigante. Trazendo para os dias de hoje. Eu chegar lá numa igreja e pedir para trazer uma palavra, uma saudação, trazer um louvor, não é pecado. Aonde há pecado? Me mostre que se existe na Bíblia em algum lugar Deus proibindo alguém pedir. Hein? Reflita aí, fariseu. Presta atenção no que eu estou lhe falando. Os fariseus de hoje, ó, se Jesus viesse hoje, esses fariseus matavam Jesus de novo. Porque Jesus ia chegar cabeludo, barbudo, com a pele queimada. Porque Jesus ficava mais no deserto. Jesus não gostava muito de estar em templo, não. Jesus nunca nem fez uma igreja. Nem templo Jesus fez. Que fez um templo cristão. O primeiro templo cristão construído foi feito por Pedro, pelo apóstolo Pedro, né? Lá no Antigo Testamento foi por Salomão. Entendeu? Mas quando Jesus chegou, cumpriu a lei, lá em Gálatas 3:13, né? Tá lá escrito. A lei foi cumprida, pronto, nós estamos na graça. E o Espírito do Senhor Jesus está na vida de todos. Não é só daqueles que dirigem culto, não. Viu, fariseu? Presta atenção, fariseu, que eu estou lhe falando aqui. O Espírito Santo de Deus. Nós hoje todos somos sacerdotes. Todos. E nós temos o direito do dízimo, viu? O dízimo não é só para a igreja, não. O dízimo é para mim e você. É para todo mundo. O dízimo é para nós se unir junto e comer junto. O nosso dízimo é nós que temos que comer o nosso dízimo. É bíblico. Quer que eu provo na Bíblia? Deuteronômio. Ai, como eu amo a Bíblia Sagrada. Deuteronômio capítulo 14, a partir do versículo 20 e diante. Leia a palavra de Deus. E você vai ver que os cristãos daquela época, né, levavam o dízimo e ficava para a festa e comia ainda do dízimo. Porque eles levavam, que comia, era os próprios dizimistas que comiam o dízimo. Aí Deuteronômio capítulo 26, versículo 12, está lá escrito, Deus dizendo assim: sacerdotes, todos vocês quando receberam o dízimo, divide entre os pobres aí, os necessitados, né? Ajude aí os órfãos e receba bem os estrangeiros e cuide bem dos estrangeiros com o dízimo que você receber. Ouviu? Cambada de sacerdote fariseu. Tá lá Deuteronômio capítulo 26, versículo do 12 ao 19. Ai, Jesus amado, meu irmão, vamos se acordar, meu irmão.
Vamos parar de estar diminuindo os outros. Vamos parar de estar bloqueando a chamada do outro. Peça a Deus humildade. Peça a Deus a capacidade de você ter empatia. Como é lindo, como eu acho bonito uma pessoa que tem empatia, tem prazer de ajudar, de abençoar. Pedir oportunidade não é errado, não. Então Davi não tinha o Espírito de Deus, não, porque Davi pediu oportunidade, viu? Teve outros da Bíblia. É porque senão o vídeo aqui vai ficar muito comprido. Mas tinha outras pessoas, viu, fariseus? Dentro da Bíblia que pediram a oportunidade. Não é pecado você pedir a oportunidade, não é pecado é você não ajudar os outros. Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. 1 de João capítulo 3, versículo 17, 18. Jesus disse assim, ó. Você que tem bem na terra e não ajuda o seu irmão, o amor de Deus nunca esteve no teu coração. Não podemos amar os nossos irmãos só com palavras, mas sim por obras. Sabe qual é a obras? É você deixar aquela pessoa ser usada por Deus. Você não é você não é o maioral não, dentro da casa de Deus não. Eu e você, nós, todo mundo dentro de Deus, somos todos do mesmo tamanho. Todos têm o mesmo espírito. Tanto o que está dirigindo como o que vai pedir, ou que vai se oferecer também, está também no espírito. Porque Davi estava no espírito. O espírito de Deus estava com Davi. E Davi chega diante de Saul. Aí Saul tenta impedir, porque tinha pessoas assim, ó, no ouvido. Tem muitos assim que ficam no ouvido do pastor. Não, meu irmão, isso é da carne. Esse negócio de pedir aí, peca versículo isolado, sabe, meu irmão? Pelo amor de Deus, homem, tá repreendido em nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás. Vai de reto, Satanás. Vai matar a fé do cão, do diabo, da besta-fera, mas a fé da gente, né? Para de estar matando a fé dos outros. Não fica agindo como Caim. Caim derramou um sangue inocente. Quando você não dá oportunidade para alguém que quer, que deseja, que está ali com o coração ardente, queimando, querendo, né? Oportunidade para adorar a Deus. E você impede, você está derramando o sangue dessa pessoa. Quando você está falando mal, quando você está cortando, puxando o tapete, procurando uma brechinha para entrar, para derrubar, para queimar a pessoa, você está derramando sangue, rapaz. Faça isso não. Para de estar derramando sangue. Para de ter o espírito que pegou Caim, que matou o irmão. Cuidado para você não receber esse espírito. Espírito de inveja, espírito de ciúme. Fica observando, esperando uma brechinha para ver na pessoa, às vezes uma pequena falha, para entrar e botar para descer, né, na pessoa. O diabo ele trabalha assim, dá uma cajetada agora, daqui a 8 dias dá mais outra, daqui a 8 dias dá mais outra. Aí vai dando devagarzinho, vai dando até rachar. E quando ele encontra uma ferramenta dentro da igreja, de pessoas que não vigiam, de pessoas problemáticas, complexadas, perturbadas, ansiosas, fica uma ferramenta do mal, né? Isso se chama trono de Satanás. É a sinagoga do diabo. Infiltrado dentro da casa de Deus, ofuscando o brilho da glória de Deus, querendo ser melhor do que todo mundo. Eu me lembro de uma história, né, do vagalume com a cobra. Eu sempre costumo dizer isso, né? Que eu até fiz, eu tenho um CD que eu fiz que eu coloquei essa reflexão. Certa vez, um vagalume, né, tava em uma caverna e uma cobra entra, né, e vê. E o vagalume, percebendo que estava encurralado, né, a cobra ia engolir, o vagalume pergunta para a cobra: cobra, eu sei que você vai me engolir, mas antes de me engolir, eu gostaria de saber por que você vai me engolir, se eu não faço parte da sua cadeia alimentar e nem vou encher também o seu estômago. Por que você quer me engolir? Aí a cobra disse: realmente você não faz parte da minha cadeia alimentar e nem você vai encher o meu estômago. Eu só vou te engolir por causa desse teu brilho. Esse teu brilho me incomoda, esse teu brilho me atrai, esse teu brilho me fez eu desejar comer você. O seu brilho, eu vou te engolir, eu vou engolir você por causa desse teu brilho. Entendeu? Aí quantas pessoas não estão assim, meu irmão? Quando tem alguém brilhando mais do que o outro com ciúme, com inveja, aí espera uma brechinha para entrar, puxar o tapete e derrubar aquela pessoa. Em vez de se brindar, ambos, né? Andar junto, unido. Aí fica procurando defeito na pessoa. Satanás ele vem trabalhando dessa maneira dentro da igreja.
Satanás, ele não derruba. Antigamente, Satanás tirava o crente dentro da igreja e estragava a vida do crente lá fora. Hoje não, hoje o diabo está estragando é dentro. É que essa pessoa se torna uma pedra de tropeço dentro da igreja. Fica ali, né? Não dá fruto. Você quer conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus? Veja como é que é a família dele. Jogaram pedra em Jesus. Jesus foi rejeitado. Jesus não conseguiu agradar todo mundo, não. Eu não vou conseguir agradar todo mundo, e nem você também, meu irmão. Você está entendendo? Aí voltando sobre o assunto de Davi aqui, já concluindo o vídeo, amém? Sabe o que aconteceu com Davi? Para Davi ser aceito, receber a palavra de Saul, para Saul liberar ele para a batalha, Davi teve que contar uma pequena história. Eu acho linda essa história que Davi contou. Eu estava, um dia desse, eu estava, né? Lá no campo, cuidando das ovelhas do meu pai. E de repente apareceu um leão. E queria comer uma das ovelhas do meu pai, e eu não deixei. Eu fui pra cima, né? E matei o leão. E arranquei a cabeça dele. Cortei com a faca a cabeça dele depois. Davi não sangrava, não. Davi gostava de arrancar a cabeça, tirar a cabeça do corpo mesmo. Aí depois, quando foi no outro dia, lá vinha um urso querendo machucar uma das ovelhas do meu pai. Eu fui, enfrentei o urso também e derrubei ele com a pedra e fui lá com a faca e cortei, tirei a cabeça do urso do corpo, arranquei a cabeça. Tô falando num sentido bem atualizado assim, para você entender a história. E Saul disse: eu não sabia dessa história. Pois é, meu rei, meu senhor, eu defendi as ovelhas do meu pai. E do mesmo jeito que eu fiz com o urso e com o leão, eu posso fazer com esse gigante também. Eu vou derrubar ele com a predada, com a minha arma. Davi queria dar Saul queria dar a espada, queria dar a roupa. Ele vestiu, não dá certo não. A sua roupa, meu senhor, me desculpe, não combina, não dá certo em mim. Roupa de crente desviado não cabe em crente que não é desviado não, meu irmão. Aí sabe o que aconteceu? Davi foi lá no ribeiro, né, e pegou 5 pedras. Porque Davi, ele já tinha entendimento já, que aquele gigante, ele tinha mais 4 irmãos. Davi já ia no pensamento assim, ó, se os 5 irmãos estiver lá, eu vou derrubar os 5 com essas 5 pedras. Só que quando chegou lá, estava só um. Dando um de bam lá, ameaçando. E Davi falou para Saul: Saul, meu rei, eu vou trazer a cabeça dele, vou mostrar para o arraial que ainda existe aqui um Deus. O Deus de Israel está com o Senhor, viu, meu rei? Está com esse povo aqui. Eu vou mostrar hoje quem é o Deus verdadeiro aqui. Davi foi armado, 5 pedrinhas. Derrubou um gigante, ele ficou com 4 pedras. Porque ele estava esperando ali os outros irmãos do gigante, porque o gigante tinha 4 irmãos. Era 5 irmãos com o gigante, né? O Lia, né? E Davi derrubou e cortou a cabeça do gigante. E o gigante ainda botou medo de Davi, né? Eu vou jogar você para os cães, para os abutres e comer sua cabeça. Foi. Aí Davi falou para ele. Davi teve medo não. Davi não abaixou a cabeça não, teve medo não. Davi olhou para o... Não, sou eu que vou fazer isso com o senhor. Eu vou te derrubar, vou cortar a cabeça e vou entregar aos abutres. É eu que vou fazer isso. E vou levar, antes de entregar para os abutres comer, eu vou levar a cabeça lá para o arraial. Vou mostrar no arraial que Deus está conosco. Você disse que eu estou indo com pedra, né? Contra você. Não, eu estou indo em nome de Deus. Em nome de Deus eu vou te derrubar, em nome de Deus. Amém? O gigante ficou zombando, ficou galfando, ficou, né? Fazendo piada, né? O gigante estava ali botando medo em Davi, mas Davi não teve não medo não, porque Davi sabia com quem estava nele, quem estava com ele. Você está entendendo? Então, se Deus está na minha vida, pode se levantar os Sabalatos, os Tobia, os Gerson, o espírito que pegou Caim, pegou os irmãos lá que vendeu José lá no Egito, né? Se Deus tem projeto na minha vida, de um dia lá na frente eu cuidar de pessoas, eu vou cuidar de uma maneira sadia, ensinar os irmãos a cuidar uns dos outros. Não vou forçar ninguém a ofertar nem dizimar não. Eu vou ensinar os irmãos a perdoar, vou ensinar os irmãos a cuidar uns dos outros. Amém? Eu vou ensinar o evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo.
trabalhar na parte social, trabalhar, né, abençoando, dando de comida ao faminto, vestindo, calçando, trabalhando com bazar, trabalhando com sorteio, né, para levantar fundos, para ajudar quem precisar, quem estiver precisando. Eu não vou entrar, né, numa igreja para abrir um ministério para ficar para explorar ninguém mesmo, jamais. Eu no meu pensamento, não corre no meu pensamento isso não. Não vou entrar para explorar ninguém não. Amém? Eu vou entrar no evangelho, abrir o meu ministério, reabrir o meu ministério, tá ali o nome, ó, Igreja Remanescente Livres para Adorar a Deus, né? Para fazer a diferença de levar um evangelho, ensinar as pessoas a deixar de ser fariseu, deixar de ser hipócrita, deixar de ser invejoso, ensinar as pessoas a sair da religiosidade, né, do fanatismo religioso, da hipocrisia, ensinar os irmãos a cuidar uns dos outros, ensinar a amar e perdoar, ensinar o que é o verdadeiro evangelho de Cristo. Jesus, ele disse uma palavra que ele amarra todos os mandamentos da Bíblia. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que uma pessoa que está no altar, que diz que está ali pela direção do Espírito Santo, eu não duvido não, pode até estar, né? Na maioria das vezes, às vezes até está. Mas uma boa parte, em algumas oportunidades, não está não. Porque como é que uma pessoa diz que está na direção de Deus e fica abatendo a fé dos outros, fica fechando a porta, fica falando mal por trás da pessoa, puxando o tapete, né? Esperando uma brechinha que a pessoa dá para entrar, para detonar a pessoa. Como é que uma pessoa diz que é uma pessoa dessa que diz que tem o Espírito de Deus, fica fazendo orações contrárias, com reza de macumbeiro, com reza de feiticeiro? A igreja tá cheia de crente macumbeiro, fazendo orações contrárias, amaldiçoando o seu próprio irmão. E sobre Jacó não há encantamento não, meu irmão. Toda ferramenta preparada, forjada contra aqueles que têm chamada, realmente chamada, verdadeiramente chamada de Deus, não pega não. Toda a língua que se levantar será guardada pelo dia do juízo, porque é Deus que vai julgar, Deus é que vai condenar. Essa é a herança que Deus escolheu. Toda ferramenta forjada, preparada contra nós, não prosperará. Pode vir 11 mil demônios, 1000 cairão à nossa esquerda, 10 mil à nossa direita, e nós não seremos atingidos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não adianta pelejar contra mim. Eu não pelejo contra ninguém. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra a potestade e principado. Nós temos que entender isso. Nós temos que procurar, né, a se preparar, a se capacitar mais. Pedir a Deus entendimento, sabedoria. E entender que o culto ele é racional. E quando ele é racional, né, se torna espiritual na hora da administração da palavra. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha na área do louvor, na área da pregação e na área da oração. Na área de entregar a palavra, ou na área naquela área aonde chega a pessoa ali para se oferecer, para pedir uma oportunidade. O Espírito Santo de Deus também está naquela pessoa. O Espírito Santo de Deus não está só na pessoa que está lá na frente dirigindo, não. O mesmo Espírito que está naquela pessoa que está dirigindo, está na pessoa que vai lá pedir também. Porque todos nós somos um corpo só. Tá entendendo, fariseu? Todos nós somos o corpo de Cristo. Diante de Deus nós somos todos do mesmo tamanho. Ninguém é maior não, só porque tem uma posição eclesiástica na ordem pastoral, quer se achar o maioral, quer se achar que é mais importante, é mais espiritual do que o outro que está ali, está sentado no banco, não tem o mesmo espírito, tem o mesmo espírito. Respeite, pare de estar abatendo a fé dos outros, pare de matar. Porque a partir do momento que você fecha a oportunidade para alguém, fecha a porta, corta as asas do ministério de alguém, você está matando, você está derramando sangue inocente. E Deus vai cobrar de você. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E aí eu concluo aqui, fechando com chave de ouro, dando um nó para o inimigo não desatar. Mateus capítulo 7, versículo de número 2. Com a mesma medida que tu estiver medindo a minha pessoa, com a mesma medida você será medido. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que tudo que você desejar sobre a minha pessoa, que caia sobre você em dobro, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, que Deus te dê em dobro tudo que você desejar de mim. Tudo que você desejar,
em mim, de mim, da minha família. Que Deus te abençoe dobrado. Amém? Tudo que você desejar, tudo que você desejar. Tudo, em qualquer área. O que você pensar de mim, desejar. Da partir de hoje que você ouvir este vídeo, e se você estiver pensando só coisa boa, pode se preparar, meu irmão, que vai vir só coisa boa para a tua vida. Agora, se você estiver desejando mal, fazendo oração contrária, oração de macumbeiro, se prepare que o feitiço ele vai voltar para o feiticeiro. Viu, seu feiticeiro macumbeiro? Vai pegar em você. Mal nenhum toca naquele que anda na presença de Deus, não. Porque eu não desejo mal a ninguém. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê sabedoria a todos nós. E que se você estiver pensando coisa boa, meu irmão, se prepare que Deus vai te dar. Mas se você estiver pensando coisa ruim de mim, se prepare que você vai colher 2 vezes mais. Porque eu nunca pensei, nunca desejei nada ruim pra ninguém. Nem pro meu pior adversário que tiver, eu não desejo mal. Jamais eu vou desejar mal para aqueles que estão na presença de Deus, buscando a presença de Deus. Não impeça que as outras pessoas entrem. Não faça como os fariseus faziam, meu irmão. Que não entra no céu e nem deixa os outros entrar. Não faz nem deixa ninguém fazer. Fica impedindo os outros entrar no reino de Deus. A igreja não é sua. As ovelhas não é sua. E não se esqueça que você também é ovelha. Tem pastor que esquece que é ovelha, né? Nós todos somos ovelha. Somos de um pasto só. E aqui em casa, aqui eu como capim verde. Viu? Aqui eu me alimento bem, aqui eu me fortaleço bem. Por isso que eu ainda não caí. Porque eu me alimento aqui em casa com a palavra. Eu estudo a palavra. Eu busco a face do eterno aqui na minha casa. Eu não dependo de um templo, de um prédio quadrado, chamado, que se chama igreja, né? Que a igreja na realidade é eu e você. Para eu poder me alimentar lá, não. Quando eu vou para a igreja eu já vou alimentado. Eu não vou lá me alimentar, não. Eu vou só apenas ouvir algo que venha confirmar aquilo que Deus já me deu em casa. Tá entendendo? E esta unção, você e ninguém vai tirar de mim, não. Enquanto eu estiver vigiando, eu tenho autoridade de repreender. Enquanto eu estiver vigiando e cuidando bem da minha família, sendo pastor da minha casa, eu tenho autoridade de repreender os carnais. Todos que estão no altar, o Espírito Santo de Deus, ele dirige a gente para a gente estar ali. Mas também nós, quando terminamos o culto racional, o Espírito Santo de Deus tem que continuar dirigindo a nossa vida durante a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida toda. A gente não pode ser espiritual só no quadrado, só no prédio, naquele prédio quadrado chamado igreja, né? Porque a igreja de Cristo é eu e você. E todos nós hoje somos sacerdotes. As cartas de Pedro está lá escrito que nós somos propriedade exclusiva de Jeová. Sacerdote santo, propriedade exclusiva de Deus. Amém? Fique com esta palavra para todos que vão ouvir esta palavra. Se gostou muito, receba, coma muito aí, viu, meu irmão? Coma muito, porque eu falo isso aqui direcionado pelo Espírito Santo de Deus para a sua vida. Agora, se você não quer comer, se você quer comer pouco, coma pouco. Continue fastioso. Continue comendo só apenas, as bolotas. Continue comendo só apenas, a doutrina da igreja, o estatuto da igreja, o regulamento da igreja. Deixa de lado a Bíblia, porque é isso que muitos evangélicos hoje estão fazendo. Que preferem se inclinar mais para o costume, para as regras, se enquadrar mais no sistema da igreja, mas o principal não está enquadrado, que é a palavra de Deus na sua vida. Aprenda a separar as coisas, meu irmão. Dentro da igreja existem 2 tipos de doutrina, a doutrina humana e a doutrina de Deus. E tem outras igrejas por aí que tem 3. A doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina do diabo. Por isso que temos que ter discernimento para saber quem é que está falando lá no altar. Porque o diabo, ele pega microfone também. Ele canta, ele louva, ele dirige, ele prega, ele ora, fala em línguas estranhas. Ele imita. É um dos maiores imitadores que existe no mundo. É Satanás. Aí a gente fica às vezes comendo na mão do diabo, achando que está comendo na mão do anjo, né? Vamos vigiar, minha gente. Se acorda, desperta do que dorme. Jesus te ama. Se prepare, Jesus está voltando, amém? Se lembre que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus para todos.